Olá, o Business Talk de hoje é com Leonardo Zonenstein. Ele é sócio, diretor comercial e marketing da Dimona. Ele tem uma carreira sólida em marketing e vendas, ele traz uma perspectiva única, como é que a Dimona tem se destacado no mercado e como é que a empresa vem trabalhando para inovar e se manter competitiva. Leonardo, eu queria começar com você contando um pouco da sua trajetória e depois a gente vai falar da empresa, né? Que é uma empresa extremamente tradicional, muito conhecida nesse mercado, principalmente no mercado de brindes, né, corporativos. Bom, obrigado pelo espaço, prazer estar aqui com vocês. Bom, a história da Dimona é uma história de muita resiliência, né? Uma empresa familiar, fundada em 2027, a gente faz 60 anos de CNPJ. Né? Eu sou da terceira geração da família, foi fundada pelo meu avô, pai do meu padrasto, Severin, que era um imigrante que veio da Polônia, fugindo da Segunda Guerra, e chegou no Brasil sozinho, sem falar português, e começou como comerciante, enfim. Então, uma história de muitos bons exemplos, de muitos fundamentos muito sólidos, né, que originou o nosso negócio. E hoje a gente está aí, 3 gerações depois, tocando uma empresa que com muito trabalho se transformou numa referência em personalização de camisetas e acessórios, né, com estamparia digital, estamparia convencional, várias tecnologias de personalização. E o nosso foco tem sido esse, né, tem sido transformar a Dimona numa relevância nacional, né? A gente no Rio, com muito trabalho, a gente construiu uma marca conhecida aqui no Rio nesse segmento. Nosso objetivo agora é conquistar novos espaços e novas cidades. Você mencionou aí sobre tecnologia, porque eu fico imaginando a inovação que isso tem, né? Porque hoje você tem, sei lá, embarca inteligência artificial, cria novas formas e processos na própria estamparia que vocês usam. Conta um pouco como é que vocês se atualizam, né, o tempo todo. A tecnologia na personalização, ela existe em várias frentes diferentes, né? Em primeiro lugar, na forma de executar, né? Como é que você transforma uma arte num produto, né? O nosso principal objetivo como empresa, nossa missão empresarial é transformar ideias em produtos. É isso que a gente faz. Então, quando um cliente procura a gente, ele tem alguma expectativa, e às vezes pode ser uma simples festa de aniversário, até um grande evento ou alguma coisa empresarial. Às vezes é um empreendedor que está abrindo um negócio, um restaurante ou um pequeno café e quer fazer o seu produto. Às vezes é um grande evento, né? Grandes festivais de música, festivais esportivos, né? A Dimona fez as camisas dos Jogos Olímpicos aqui no Rio, faz os grandes festivais de música do Brasil, os produtos oficiais. Então, assim, para transformar essas ideias em produtos, a gente precisa ter tecnologia disponível para uma execução perfeita, né? E não existe no mercado hoje uma única tecnologia que abrace tudo. Você tem várias variações técnicas, né? Então, depende do tipo de tecido que você vai usar, depende do tipo de arte que o cliente trouxe. Então, nosso objetivo e desafio sempre foi, ao longo do tempo, frequentar as feiras internacionais de maquinário e trazer, de forma pioneira para o Brasil, tecnologias que cada vez mais conseguem transformar essa ideia em produtos com muita qualidade. Mas não só na parte de estamparia, né? A gente também precisa, como cada cliente é uma história, e a gente constrói ali um pedido específico, a gente também precisa de tecnologia para construir e para comunicar internamente na empresa, né? É interessante isso, porque esse processo de atualização seria uma pergunta que eu te faria. Quer dizer, vocês buscam informação no mundo todo, né? Vocês descobrem, Sim. Existe um país que é mais evoluído, uma feira que é mais importante? Existem algumas feiras, existe feira na Europa, uma feira anual, existe feira também nos Estados Unidos, Las Vegas, enfim. Só que a tecnologia ela vem do mundo todo, né? Existem tecnologias cada vez mais fortes vindo do próprio Estados Unidos. Existe uma tecnologia israelense de impressão que é muito revolucionária, de impressão direta em tecidos, que a gente usa há bastante tempo, desde 2011. E a China agora também está vindo forte, trazendo muitas inovações nessa parte de maquinário. Impressão têxtil é uma coisa que o mundo todo usa, né? Todo mundo precisa. Eu costumo dizer que o nosso produto é um produto muito bom de trabalhar, que todo mundo precisa, né? Eu falo nos meus treinamentos para minha equipe que se descobrirem vida em Marte, é cliente potencial. Porque o marciano certamente vai estar com uma camiseta estampada com alguma coisa. Então a gente precisa de tecnologia para imprimir, tecnologia para se comunicar internamente. Então a gente tem hoje uma equipe de programadores internos que desenvolvem os nossos sistemas internos, que o mercado não oferece hoje nada pronto para a gente. Então a gente consegue construir e montar um pedido. Hoje, se você entrar no meu site, hoje você consegue, no nosso estúdio,
construir uma camiseta na hora, a gente consegue mostrar ela em 3D para você, você consegue ver ela do jeito que você quer e comprar. Isso é que vocês chamam do print on demand. É isso assim, você demanda uma coisa e vocês criam. É isso que vocês divulgam muito isso como um principal produto, né? Quer dizer, você sonhou de Dimona realiza. A estamparia sob demanda, ela é um conceito muito forte no mundo hoje, né? Basicamente, você inverte a ordem da lógica tradicional, né? Antigamente, você fazia um estoque e vendia, né? E hoje em dia o que as marcas fazem são... Olha, para que eu vou apostar em 50 estampas diferentes? Vamos supor que você tem uma marca de camiseta, sei lá, com estampas do Rio de Janeiro. É uma marca focada aqui na cidade do Rio de Janeiro. E vamos supor que você quer lançar 50 estampas diferentes, mas você não sabe qual que vai vender mais. Então, tradicionalmente, você ia lá, tinha que investir nas 50 estampas, comprar estoque, e aí você ia ter uma estampa que ia vender muito, ia acabar, você ia ter outro tamanho que ia sobrar porque não investiu tão bem. Então você acaba tendo falta de um lado do que faz sucesso e ao mesmo tempo excesso do que não rolou muito bem. Então acabava que o empreendedor, o dono da marca, ficava com muito dinheiro preso no estoque. A estamparia sob demanda, ela inverte isso, né? É basicamente o conceito de que você disponibiliza online as suas estampas e você só produz aquilo que está vendido. Então você criar um mecanismo de ser rápido o suficiente para você produzir um produto que já está vendido. Então, seguindo esse exemplo da marca do Rio, imagina que você tem lá as 50 estampas prontas, você está conectado com uma empresa como a Dimona, e ao invés de você ter o teu estoque, você vende para o mercado, e aí o cliente escolheu lá a camisa do Cristo Redentor preta, tamanho M, a Dimona recebe esse pedido, fabrica, estampa e despacha direto para o teu cliente. Esse é o conceito de estamparia sob demanda. Interessantíssimo isso. E esse é o conceito que todas as grandes marcas hoje estão usando, né? Não é uma coisa só para os pequenos empreendedores, pelo contrário, as grandes marcas que têm hoje capacidade de lançar muitos produtos simultaneamente, eles deixaram de investir tanto no estoque para investir mais nesse modelo de tecnologia. Então, empresas como Nike usam isso lá fora, Patagônia, enfim, várias empresas de renome de ponta hoje usam, nem tudo, às vezes é um modelo misto, né? Às vezes você tem lá produtos que você sabe que vende muito, que você precisa estocar, até para você ter um custo menor, unitário, mas ao mesmo tempo você também disponibiliza outras estampas sem precisar colocar na prateleira e empatar o dinheiro, enfim. E vocês conseguem fazer isso com preço viável de mercado, sim. Né? Porque o mais importante é que você consiga também atender a demanda do consumidor. Sim. Né? A Dimona nasceu como uma empresa de personalização tradicional lá atrás, né? A gente tinha estamparia convencional e a gente usava camisetas lá na década de 90 de marcas como Hering, Sulfabril, marcas que naquela época eram marcas de básico, né? A base da camiseta era essa, né? Exatamente. Então a gente era muito mais uma empresa de prestação de serviço apenas. Com o avançar do tempo, esse negócio foi crescendo. A Hering, por exemplo, virou um outro posicionamento, virou uma marca de moda, saiu dessa coisa da camiseta básica, mais barata. Então a gente percebeu que a gente precisava ter a nossa própria marca de camiseta. E aí a gente começou a investir muito forte nisso, né, na marca própria da Dimona, e a gente verticalizou. Né? Hoje a gente tem uma fábrica própria, então a gente não só faz a estamparia com todas as tecnologias disponíveis, mas a gente também fabrica o produto. A gente faz corte, costura, tudo internamente. Então quando a gente verticaliza, a gente consegue controlar o nosso controle de produção, tempo de produção e qualidade. Então com isso a gente conseguiu ser a única marca hoje que tem uma estamparia sob demanda, que não só faz a parte de personalização de estamparia, mas que também produz produtos sob demanda. Agora, vocês trabalham com loja física e o online de vocês é fortíssimo. Como é que isso funciona? A gente nasceu no Saara, né? Aqui no Rio, a gente é uma marca. A gente tem 3 lojas no Saara até hoje importantes. Que vendem super bem, né? Vendem super bem. E a nossa loja é um centro de experiência, né? Nossa loja, o propósito da nossa loja, se a gente transforma ideias em produtos, a gente tem na loja um espaço onde o cliente consegue ver as cores, experimentar, entender o toque da estampa, ter uma supervisão técnica ali de quais são as escolhas que ele pode fazer pro produto dele ter uma melhor resolução, um melhor resultado. Então as lojas, elas são muito importantes porque elas trazem para esse cliente hoje uma possibilidade dele experimentar. Né? E cada vez mais a gente está
Você falou no início, uma empresa de brindes. A gente nasceu com uma empresa de brindes, mas hoje Uma empresa de moda. é muito mais do que isso, né? Hoje a nossa linha de produtos é uma linha muito extensa. Então a gente tem uma linha que vai sim para o cara do brinde se ele quiser, se ele precisar fazer uma camisa mais barata. Mas a gente oferece cada vez mais produtos de mais qualidade. Hoje a gente tem uma camisa premium, a gente tem uma camisa Pima. A gente está lançando agora em novembro uma camisa tecnológica. A gente tem camisetas estonadas, a gente tem diferentes modelos, tecidos. Então é de A a Z. A gente consegue atender o mercado hoje para todas as necessidades. E essa é um desafio nosso também, né? Fazer um diagnóstico do cliente. Para que você quer a camiseta? Você vai usar para quê? Qual a durabilidade que você precisa? Porque a gente precisa equilibrar sempre preço e qualidade. Então, às vezes, o cliente, vamos supor, a Band de vez em quando faz camiseta, né? Precisa de camisetas para eventos, por exemplo. Às vezes você vai fazer um evento que você precisa de camisa para o pessoal que vai trabalhar naquele evento e você não precisa da melhor camisa do mundo. Porque talvez seja um evento pontual, que você vai... É quase descartável, mas tem que estar bacana, mas não é uma coisa que vai usar como um uniforme, né, da empresa, que vai ter uma durabilidade de um ano. A gente não tem camisa descartável. A nossa camisa mais barata é uma camisa de algodão que vai atender, mas não vai ter uma durabilidade tão grande. Que bom que vocês não têm nada descartável, tem que ter qualidade. Mas talvez num outro momento, tem o Band Prêmio, o Band Inspira Rio, que a gente estava conversando antes de começar a gravar. Talvez uma camiseta para um ganhador, uma coisa que vai ser, né, mais simbólica, que precisa ter uma durabilidade maior, você vai querer dar um produto de melhor qualidade. Então, trazendo exemplos para você de que a gente tem todo um mix bem completo para atender todos os tipos. E é assim que a gente alcançou projetos de todos os tipos, né? A gente faz hoje nas nossas lojas, nos nossos canais também online. A gente faz desde camisetas de aniversário, para o churrasco de domingo, até camisetas oficiais de grandes eventos, como Rock in Rio, The Town, Lollapalooza. A gente faz muitos produtos oficiais dos artistas, muitos artistas de renome que fazem, às vezes, temporadas. Os torneios, né? Eles fazem as camisetas alusivas e até vendem, né, para os fãs, né? Isso, a gente também fez recentemente e tem feito camisetas para a NASA. Né? Então a gente hoje tem mix de produtos e tecnologia, e principalmente agilidade de entrega para atender todos esses tipos de clientes. Você falou em NASA, vocês internacionalizaram a marca, conta um pouco isso. Como é que é esse desafio de poder estar nos Estados Unidos? Né? A gente tem muito orgulho de ter uma marca carioca, que nasceu no Rio de Janeiro. O Rio é o nosso centro de operações, vamos dizer assim, mas hoje a Dimona entrega no Brasil inteiro. A gente tem uma central de vendas, né? A gente falou da loja, do site, mas a gente também tem uma central de vendas onde a gente é uma central comercial que a gente se relaciona com empresas e pessoas do Brasil inteiro. Então, todo mundo do Brasil que quer fazer produtos personalizados falam com a gente, principalmente via WhatsApp, e a gente entrega no Brasil inteiro. Mas mais do que isso, a gente, desde 2020 para 2021, a gente tomou o passo de abrir lá fora. A gente abriu uma estamparia super moderna em Miami, e 2 anos depois a gente abriu em Chicago. Então hoje a gente está posicionado no mercado americano, atendendo empresas e principalmente lojas de produtos nos Estados Unidos que precisam do conceito de estamparia sob demanda. Então eles integram com a Dimona lá de fora, vendem nas suas lojas. A gente tem mais de 20 mil lojinhas integradas com a operação da Dimona lá fora. E a gente fabrica, produz e entrega para o consumidor final. Como foi esse processo? Vocês se internacionalizaram? Vocês sentiram uma demanda do mercado? Fizeram um estudo? Porque é super interessante. É o maior orgulho de uma empresa carioca, né? Super. Foi uma oportunidade. Na verdade, as pessoas às vezes pensam que sempre esteve no plano. Né? Como é que foi isso? O planejamento. Foi uma oportunidade que surgiu. Né? A gente não tinha a ideia de abrir lá fora. E a gente tinha muitos clientes internacionais que queriam vender no Brasil. E eles só que as marcas lá fora têm muito receio do Brasil, né? Por toda a questão de burocracia, né? Tem uma instabilidade aqui que eles não entendem muito bem com relação à parte da legislação, à parte tributária. Tem uma complexidade maior no Brasil do que eles estão acostumados. Então, a gente oferecia um produto que ao invés de você abrir no Brasil, integra com a gente no Brasil e você oferece teu produto para o mercado brasileiro e a gente fabrica internamente.
Interessante. Né? Você conseguiu, então, trazer umas... Internalizar umas marcas internacionais e trazê-las para cá e vocês viraram os distribuidores. Na verdade, a gente fabricava com as estampas dessas marcas sob demanda no Brasil, né? Então, ao invés da pessoa importar um produto, vender e importar, como muitas marcas fazem, marcas que estão lá fora, vendem para o mercado brasileiro, importam de outros países, principalmente da China, e entregam aqui, o nosso conceito era diferente. Olha, a gente fabrica sob demanda para você e a gente gera emprego no Brasil, paga impostos no Brasil e entrega para o mercado brasileiro. A gente acreditou que é uma coisa muito mais justa do que o cara simplesmente vender para o mercado brasileiro. E vocês conseguiram fazer tudo isso competitivos, com preço Exato. do mercado, né? E aí na pandemia, o que aconteceu? Na pandemia aconteceu o contrário. Essas empresas, como foi todo mundo para o digital muito rápido, essas empresas ficaram sem capacidade de entrega lá fora, de impressão. Então as marcas que atendiam elas lá fora ficaram sobrecarregadas e elas tinham filas e filas de impressão. Eles ligaram pra gente e falaram, cara, vocês não querem abrir aqui, imprimir aqui pra gente, porque a gente não tá conseguindo fornecedor. É sensacional isso. E a gente foi. Dizer, isso é a credibilidade da tua marca e aí vocês tiveram uma oportunidade. Foi super legal e a gente tá lá desde 2020 para 2021, né? Foi no meio da pandemia. Nesse momento, quem foi para lá foi o Igor, que é meu sócio, engenheiro de computação. Então ele foi, ele que coordenou toda a criação do nosso software interno aqui. E foi até uma experiência interessante, porque na época da pandemia tinha que fazer quarentena, né, no México, não podia ir direto. Não sei se você lembra disso. Lembro, exatamente. E ele ficou 15 dias no hotel no México, trancado, programando o sistema americano. Então a gente foi construindo a empresa ao longo desses 15 dias, foi uma loucura. E ele abriu lá no meio da pandemia e estamos lá. A crise traz oportunidades, né? Exatamente. No ano passado, a gente vendeu 15% da companhia para um fundo brasileiro também. Brasileiro. E a gente está lá num programa de expansão, um desafio gigante no mercado americano. E é muito bom que o mercado americano acaba também fortalecendo a marca no Brasil. A gente acaba tendo acesso a novas tecnologias, né? A gente acaba conhecendo mais de dentro o mercado. É super competitivo e isso faz com que vocês precisem estar cada vez mais atualizados, né? Total, muito competitivo, mas é um mercado... A gente foi para lá achando que a gente ia ser meio secundário, assim, e a gente entendeu lá que o empreendedor brasileiro, ele tá pronto para atuar no mundo inteiro. É muito legal isso, de perceber que às vezes a gente acha, não, pô, nos Estados Unidos é a maior economia do mundo, a gente vai chegar lá, vamos chegar devagarinho, mas ao mesmo tempo a gente aprende muito com eles. Mas vocês trazem todo um conhecimento, né, um histórico e uma vontade enorme, né, de trabalhar. Eu acho que a flexibilidade do brasileiro, né, como a gente aqui tem que lidar com, um ótimo ponto com isso. Tudo, né, a gente tem que lidar com as pessoas, com diferentes culturas, dentro da própria empresa, você tem às vezes funcionários com culturas muito diferentes, educacionais, enfim. Você tem que lidar com o governo, você tem que lidar com a burocracia, você tem que lidar com o cliente, você tem que lidar com tudo, né, que o país te desafia. Eu acho que lá eles têm mais facilidade. Às vezes a dificuldade traz mais conhecimento, né? Às vezes isso aí, traz crescimento, né? A dificuldade e a crise são ótimas oportunidades de crescimento, de melhoria. E me fala um pouco, como é que é essa gestão familiar? Como é que vocês resolvem isso? Porque não é um desafio muito simples, né? Ou vocês não sempre conseguiram colocar os papéis bem definidos? Olha, é um desafio, muitas vezes maravilhoso e delicioso, e muitas vezes é difícil, né? Mas a gente deu muita sorte na Dimona, porque nós somos uma família que conseguiu, por uma ordem divina, pessoas com perfis muito complementares. Isso é excelente. Então, né? assim, a gente deu muita sorte nesse sentido de conseguir encaixar muito bem. Então, somos 6 da família hoje tocando o negócio. Então você tem diferentes perfis, né? O Luiz, que é o meu tio, ele toca a parte de fábrica, é um cara muito bom na parte técnica de maquinário, entende muito de maquinário, entende muito de produção, entende muito de compras. O Igor é um engenheiro de computação. Eu sou uma pessoa mais de comunicação, mais de relacionamento. Aí tem a Fernanda, minha irmã, que está desenvolvendo novos processos e
aprimorando muito a nossa parte de gestão, de financeiro, meu padrasto, que sempre foi financeiro. Enfim, a gente conseguiu. E a Karine também, que é a filha do Luiz, somos 6. Que está hoje também ajudando na parte de processo, na parte de controle. Então a gente conseguiu ser bastante complementar, mas assim, não tem como não confundir as coisas. Às vezes num almoço de domingo o assunto é a empresa, não tem muito jeito, né? Tenta fugir, mas acaba... Exato, e às vezes numa reunião super importante de negócio, chega os netos, chega as crianças e é uma festa, né? Então assim, é uma delícia. E eu acho que no momento do negócio onde você precisa crescer, você tá diante de pessoas de extrema confiança é muito bom. Te dá uma tranquilidade de você, cara, deixa na mão deles que vão fazer tão bem ou melhor do que eu, né? Agora, o que vocês pensam para o futuro da empresa, né? Você falou que tem uma pessoa pensando em futuro, em aprimorar a empresa. Como é que vocês veem? Vocês estão sempre se atualizando? E como é que você imagina a Dimona daqui para frente? Eu costumo dizer que a Dimona é uma startup dentro de uma empresa tradicional, né? Como a gente tem essa questão geracional, a renovação, e a gente tem muito espaço para criar, é uma empresa que não parou no tempo, muito pelo contrário. A gente conseguiu, a cada 2 anos a gente tem novos ciclos de inovação muito interessantes. Agora, por exemplo, a gente vai lançar, agora no final do ano, Cria, que é a nossa solução de criação de estampas com IA, já integradas com os nossos produtos. Então, a gente percebeu no nosso site hoje, por exemplo, muitos clientes vão lá personalizar uma camiseta e eles precisam ter uma arte para fazer. O Cria seria um designer. O Cria, ao invés de você ter a sua arte, você diz lá para a IA o que você quer e a IA cria para você, só que ela não cria somente. Você aperta um botão e ele aplica nos nossos produtos. E você clica e compra. Então você explica para a IA o que você quer, a IA cria para você a sua estampa e com 2 cliques você compra um produto que você até 2 minutos antes nem tinha arte. Né? Então, trazer tecnologia para um negócio tradicional é maravilhoso, porque a execução dessa camiseta a gente sabe fazer muito bem. A questão é como é que a gente cria cada vez mais ferramentas, interfaces, para os clientes poderem chegar até o nosso produto. O nosso produto ele é muito amplo, né? A gente fala com um mercado muito grande, com necessidade muito diferente. Quer dizer, com isso você vai fidelizando cada vez mais, né? Quando você tem uma gama de entrega assim tão boa e uma agilidade, né? Isso é fantástico, né? Um sonho de consumo. Você vai lá, pensei, exatamente. Cria. Cria. O nosso slogan é você cria, a gente estampa. Então o cria ele saiu de dentro do nosso estampa e cria acaba com IA, né? Então o nome é Cria com IA. A gente vai lançar, estamos trabalhando no lançamento agora no final do ano. E estamos muito animados porque é um projeto que eu acho que vai amplificar muito o potencial de acesso ao nosso produto, né? Hoje, qualquer pessoa que queira fazer uma camiseta com a gente, ela precisa ou ter uma arte ou contratar uma arte. A gente também ajuda muitas vezes na criação, mas aí vai ser uma coisa muito mais ágil, né? E com a possibilidade de já ver estampado, então exatamente. Perfeito, né? E aí, se você não gostar do que a IA criar para você muda o prompt ali, muda um pouquinho. Vai conversando com a IA até ela chegar no produto. Exato. Então, assim, o futuro está muito ligado a essas soluções. A gente hoje também está trazendo IA para o nosso atendimento comercial. Né? A gente está implementando um atendimento que é híbrido, né? Que parte a gente consegue extrair do cliente para que ele quer o produto e uma outra parte a gente ajuda com um diagnóstico para dizer para ele qual malha é melhor para ele, qual tipo de técnica de estamparia é melhor para ele. E a gente assim vai avançando, né? Eu acho que o futuro está muito ligado a gente está muito antenado, não só às ferramentas de tecnologia, mas principalmente às necessidades das pessoas hoje, né? Antigamente, quando a gente começou, era um outro mercado. Você tinha empresas, sei lá, Coca-Cola, o Banco do Brasil ia lá, comprava 5.000 camisetas e distribuía no jogo de vôlei. Você deve lembrar disso. Claro. Esse negócio não existe mais, né? Com a digitalização, hoje é muito difícil uma empresa fazer milhares de camisetas para distribuir de brinde, né? Mudou. E por que mudou? Porque o digital hoje traz outras alternativas, né? Você hoje... o diretor de marketing ele tem muitas outras alternativas para trazer retorno para ele e distribuir camiseta é uma coisa que ficou para trás mesmo. Só que, ao mesmo tempo, as redes sociais trouxeram a possibilidade de todo mundo querer ter um produto personalizado para aparecer no vídeo, para
se destacar, para conseguir dar cara ao que a pessoa é, ou ao produto que ele quer vender. Então o mercado foi mudando. Se a gente não fica atento a essas mudanças de comportamento, você fica para trás. Com certeza. O próprio consumidor está muito mais exigente. Ele quer um produto de qualidade. Então, você hoje criar um brinde, você tem que pensar muito bem para ele não ser um brinde, como eu falei, descartável. Para não ser uma coisa que... Não, ele tem que ter o desejo da qualidade daquele produto, de ser diferenciado, né? Então, isso é muito bom que vocês estão exatamente seguindo nessa linha. Não, eu acho que até o conceito de um produto descartável, ele não cabe mais no mundo de hoje, né? Com certeza. Porque é um investimento que não vai ter resultado. Então, mesmo as empresas que querem fazer um produto com a sua marca para dar para alguém, sei lá, às vezes um cliente muito fidelizado, ou querem fazer um evento, as empresas estão cada vez mais pensando não só no que dar, mas assim, como que eu posso dar um produto que a pessoa queira usar? Que seja um objeto de desejo daquela pessoa que vai ganhar o produto e ela vai valorizar e vai lembrar, né? Exatamente. Daquilo. Antigamente a pessoa dava um produto, o cara botava na gaveta, muitas vezes nem usava. Hoje em dia não. Hoje em dia, como é que a gente cria um produto de qualidade que a pessoa queira usar e que vai durar, né? Então, a gente vê, por exemplo, hoje, a gente trabalha com muitos restaurantes da cidade. Todos os restaurantes hoje fazem produtos pensando não só em como o seu colaborador ali, o seu garçom vai usar um produto legal, mas como que os próprios clientes que frequentam aquele lugar vão querer comprar a camiseta. Então a gente fez parcerias, por exemplo, com Galeto Satz, que é muito conhecido aqui no Rio, com Soga, que fica ali em São Conrado. A gente agora está desenvolvendo coleções para restaurante, Quartinho Bar, por exemplo, que é aqui perto. Isso é um conceito bem internacional, né? Que a pessoa vai, fideliza com aquela marca do local e aí quer ter um produto porque gosta, quer vestir a camisa, né? E aí a gente vê os empreendedores, os donos dos restaurantes ou de outras marcas pensando em como criar um produto que não é só botar logo na frente, mas como desenvolver comportamento, né? Como desenvolver um produto em que o seu consumidor vai falar, pô, que legal, eu quero usar esse produto. Muito bom, a gente fica muito feliz de ver uma empresa dando certo e as pessoas muito animadas, né? Porque eu acho que tem muito de paixão na sua fala, né? Isso que é muito bacana. Para a gente encerrar essa conversa, eu queria... Qual é a tua dica fundamental para um jovem empreendedor, para as pessoas que estão começando no mercado de trabalho? Olha, eu acho que a maior dica que eu posso dar eu acho que as pessoas hoje, primeiro que elas desistem muito rápido, e segundo que a gente vive numa conectividade tão forte que as pessoas acham que tudo é do dia para a noite, né? Eu converso muito, eu tenho no meu time diferentes idades e gerações, e eu acho que às vezes a ansiedade de um resultado de curtíssimo prazo faz com que as pessoas desistam de boas ideias, né? E quem está falando aqui é uma pessoa que está numa empresa familiar de 60 anos, que não chegou aqui de ontem para hoje e que está 3 gerações ralando e batalhando para conquistar um espaço. Então eu acho que, em primeiro lugar, claro, existem fórmulas, muitas vezes, tem gente que encontra fórmulas mágicas, eu nunca encontrei. Então resiliência, acreditar na ideia não significa que a ideia vai dar certo rápido. Então perseverar, entender que no mundo real, fora da nossa, dessas maravilhas que são prometidas online, no mundo real ele é difícil, ele tem que lidar com pessoas, ele tem que lidar com sentimentos, tem que lidar com cliente, tem que lidar com expectativas, tem que lidar com dinheiro, com orçamento, com planejamento. Então a vida real ela exige resiliência. Isso é uma coisa. E outra coisa que eu acho que é importante, eu como um cara de área comercial, procure se conectar com as pessoas de verdade, né? Eu tenho um comportamento na minha semana, toda sexta-feira eu marco um almoço com alguém. E não necessariamente alguém que tem algum interesse direto no trabalho, mas eu acho que as pessoas perderam um pouco dessa coisa mais tradicional de criar conexões de verdade. E eu acho que as conexões elas trazem resultado, né? Você sair só da conexão digital e você real, se preocupar, cara, como é que eu vou criar uma cadeia de contatos que vão saber quem eu sou, qual é a minha ideia, onde é que eu quero chegar. Porque as pessoas lembram, né? Quando você está ali na conversa, uma coisa puxa a outra, né? O cara te indica para uma outra coisa, acaba abrindo espaço para uma outra oportunidade. Então, quando você se abre para essas relações
assim, olho no olho, eu acho que as coisas são diferentes. Muito bom, foi ótima essa nossa conversa. Networking é fundamental sempre. Sim. Se você gostou da conversa com o Leonardo Zonenstein, da Dimona, e quer saber mais sobre outros empreendedores, sobre outras histórias, acesse as nossas redes, da Band News e do Lead Rio de Janeiro. Temos muito conteúdo interessante.